Obrigado. Felizmente, eu tenho uma visão de que é diferente, um pouquinho diferente em relação à imprensa, tanto que o trabalho e o tratamento que a gente dá a vocês do dia a dia é uma demonstração disso. Com todo o respeito, procurando dar o máximo de atenção, nunca tomamos qualquer decisão para atrapalhar, pelo contrário, é sempre pensando primeiro na instituição, que é o Ceará, e depois a gente mantém um bom relacionamento, já que a gente convive quase que diariamente, é importante a gente ter esse respeito no convívio. Mas o que a gente tenta fazer é exatamente o que você falou, é motivar os jogadores, e existem diferentes formas da gente motivar. A motivação ela é intrínseca também, né? A gente apenas procura pegar essa fagulha que já está dentro do atleta e incendiar para que ele entre no jogo com um grau de motivação e em uma condição maior, mostrando os fatores e os aspectos que são importantes para cada jogo. Avaliação e observação de adversários, que é fundamental para que o jogador saiba, quando ele vai para uma batalha, como é que vai se postar o seu adversário, na hora de atacar, na hora de defender, e algumas características individuais, aí a gente fala e coloca um pouco do campo, da atmosfera, da torcida, tudo isso são informações, arbitragens que são inerentes ao trabalho da comissão técnica, e a gente sempre está dando uma ênfase muito grande ao nosso modelo e à nossa forma de jogar. A gente tem alguns detalhes que a gente muda jogo a jogo, mas os conceitos e a forma e o padrão que a equipe tem, ela não pode perder. E por último, a ambição. A cada jogo, sem fazer distinção nem de campo, nem de estádio, nem de adversário, porque todo jogo é jogo de 3 pontos. Então, é um somatório de tudo isso que o adversário também, tenho certeza que procura fazer, e por isso que eu digo que existe também um mérito do adversário quando você não consegue o resultado. Mas essa fórmula tem sido uma fórmula que tem nos dado um retorno muito interessante, e por isso que a gente vem mantendo, e em consequência dela a gente vem conseguindo vencer os jogos, que é o principal objetivo de toda a equipe de futebol e todo o clube, trabalhar para que a gente consiga os resultados. A gente vai continuar pensando assim, tem sido uma fórmula que tem nos dado uma resposta muito grande, e até por isso nós chegamos nessa boa condição de 58 pontos a 6 jogos do final. E o jogo mais importante do campeonato e das nossas vidas hoje é o jogo do Juventude amanhã. E é dessa forma que a gente tem trabalhado internamente, tem procurado trabalhar também com o entorno, que eu sei que tem uma influência muito grande, principalmente no emocional dos nossos jogadores. Maior porque a gente perde o aspecto de informações, de modelo de jogo, algumas situações que são muito interessantes até no nosso perfil, né, na nossa forma de trabalhar. Mas o Ceará tem se preparado muito bem para todos os jogos, principalmente quando a gente sai para jogar, e esse jogo não vai ser diferente. Vamos manter a nossa postura, manter a nossa ambição pelos 3 pontos, mas entendendo que será um confronto muito difícil. Nós trabalhamos algumas situações aí, até pela questão do Ken, né, do Pedro Ken, ter saído sentindo um desconforto no último jogo. Então nós trabalhamos com 2 possibilidades, né, que é a do Richarlison trabalhando no lugar do Pio, com o Raul e o Pedro Ken fazendo a dupla de volantes. Trabalhamos com a ausência do Pedro Ken, seria Raul e Richarlison, e manteríamos o Pio. E uma outra situação que nós trabalhamos também foi na ausência do Elton, que também estava sentindo um problema médico, a participação do Magno no lugar do Elton. Fora essas 2 alterações que nós utilizamos durante a semana, a gente procurou manter o padrão e a forma que a equipe já vem jogando e vem tendo bons resultados. Com o Guarani, nós fizemos 2 confrontos, né, com o Juventude. Aqui no Jacone nós conseguimos vencer um jogo muito difícil, ganhamos de 2-0 aqui, e lá no Brinco de Ouro nós empatamos em 1-1 com o Juventude. E vim aqui também em outros momentos para jogar, ainda quando o Juventude disputava a Série A do Brasileiro, mas isso já tem muitos anos, né? E o mais recente realmente foi o ano passado. Nós estamos mantendo a postura que fez a gente construir essa campanha. E essa postura é pensar sempre no próximo jogo. Nessa semana,
focamos e concentramos, depois do jogo do Internacional, toda a nossa atenção, todo o nosso foco, um investimento muito grande para a preparação para esse jogo contra o Juventude. Aí, depois do jogo do Juventude, nós pensaremos na sequência. Mas é uma fórmula que vem nos dando uma resposta muito positiva, que é pensar jogo a jogo, e assim nós continuamos. A gente não sabe como é que vai vir a equipe. A gente conhece o trabalho do Zago. Já me confrontei com o Zago nessa própria Série B, quando ele estava no Internacional e eu estava no Paysandu. Acompanhei e confrontei com ele o ano passado, quando eu estava no Guarani e ele no Juventude. Tem alguns jogadores, inclusive, que são remanescentes da campanha do ano passado. A expectativa é que alguns deles possam participar do jogo de amanhã. Mas é uma incógnita, né, para todos nós, para vocês, para nós que vamos jogar contra o Juventude, em relação à formação, à característica e ao modelo que vai ser adotado. O que a gente sabe é que, por estar estreando o treinador, e pelo momento está faltando 6 jogos, que o Juventude vai fazer um jogo de imposição aqui, que eles precisam muito desse resultado, até porque eles vêm de uma sequência ruim de resultados. O resto a gente vai tentar premeditar através de estudo, através de análise e meio no tal do achômetro, né? Porque até as informações de treino são muito poucas em relação a essa semana. Cada jogo uma história. A história desse jogo aqui é muito diferente da história do jogo do Inter. Característica, atmosfera de jogo, tudo muito diferente. E nós estamos trabalhando essa semana dentro dessa perspectiva, né? É um estádio menor, vai ter um público menor, até pelo jogo ser no meio de um feriadão, né, prolongado. Então, muita gente aqui em Caxias do Sul sai para o litoral quando tem esse tipo de situação. Eu não sou da região aqui, mas conheço bem, até a gente procura analisar um pouquinho tudo isso. Característica do campo, o momento do adversário, estreia de treinador. O Inter a gente teve toda a condição de análise, porque era o Guto, com vários jogos em sequência, e estudamos muito a postura do Inter jogando dentro do Beira-Rio. No jogo de amanhã a gente não vai ter esse fator de análise a nosso favor, porque é um treinador novo e uma característica de jogo totalmente diferente. Mas eu sempre falo que, independente da atmosfera, do adversário, do momento que o adversário esteja vivendo, a gente sempre se prepara muito para os 90 minutos. E é dessa forma que a gente vai para o jogo de amanhã com um otimismo muito grande, com um pensamento positivo de construir uma boa performance e, em consequência da boa performance, o resultado positivo. Nós trabalhamos basicamente as formações com a manutenção do Pio e a entrada do Raul no lugar do Pedro Ken, pela questão do desgaste. Trabalhamos o Pedro Ken com a saída do Pio e o deslocamento do Richardson. E trabalhamos um pouco com o Magno no lugar do Elton, que também sentiu um desconforto durante a semana e a gente teve que segurar um pouquinho nos treinamentos. O resto é nossa equipe mais ou menos padrão que a gente vem utilizando em todos os jogos.